Bom dia, meus amados amigos, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu vou gravar esse vídeo meio que em resposta a alguns questionamentos de irmãos a respeito do vídeo que eu coloquei ainda há pouco do pastor Júlio César. Eu creio que o pastor Júlio César é um homem de Deus, né? Porque ele prega sobre os pecados, ele prega muito sobre os pecados, coisa que as pessoas não estão fazendo mais hoje. Muito difícil você encontrar nas igrejas pastores pregando sobre os pecados, porque é interessante pregar aquilo que agrada as pessoas, para que as igrejas fiquem cheias. Porque quando pregamos o pecado, isso mexe com as pessoas, mexe com a ferida das pessoas, né? Então os irmãos entram e dizem coisas tipo: você está demonizando tudo. Eu não estou demonizando. Eu não demonizo tudo, amados. Nós sabemos que realmente o mundo jaz no maligno, sempre esteve, né? Mas nos dias atuais, os demônios eles têm encontrado muito mais facilidade para levar as pessoas ao pecado do que no passado. Isso está à vista, né? Aos olhos nus de nós. As pessoas estão sendo levadas ao pecado com facilidade e elas gostam. Mas o mais impressionante e o mais triste é que também as pessoas da igreja estão sendo levadas ao pecado, por acharem que nem tudo é do demônio, nem tudo é errado, que dá sim para o meio termo das coisas, né? Vamos fazer as coisas no meio termo. Não podemos demonizar tudo, temos que levar as coisas no meio termo, amados. O Deus que eu sirvo, o Todo-Poderoso Deus, o Deus Yahvé, o Adonai Elohim, ele sempre foi, é e sempre será o que ele é. Ou seja, ele é santo e é Deus, ele é Deus. Foi ele quem criou todas as coisas. E foi ele quem colocou a sua palavra diante de nós, escrita, né? Pouco a pouco a palavra dele foi sendo montada e chegou para nós hoje como este livro maravilhoso que nós conhecemos como a Bíblia. Então, quando nós lemos com muita atenção a palavra de Deus, nós podemos perceber que Deus não se agrada de vaidades, por exemplo. Ele não se agrada, ele não gosta, ele abomina pecados. Ele abomina. E quando eu falo essas coisas, amados, eu também falo para mim, porque eu também tenho que me controlar, porque eu também estou na carne, né? Eu procuro não viver para a carne, mas eu estou nela. Enquanto eu estiver aprisionado nesta carne mortal, eu vou estar sempre na possibilidade de cometer algum erro, de cometer alguma falha diante do Senhor. E quando isso acontece, nós temos que ter a humildade de recorrer a Ele e pedir imediatamente perdão a Ele. Porque se você morre na hora que você estiver no pecado, para onde que você vai? Se Jesus volta na hora que você estiver no pecado, para onde você vai? Ou para onde nós vamos, né? Ou seja, nós subiremos se Jesus vem e nós estivermos no pecado? Então, meus amados, quando nós lemos a palavra de Deus atentamente, nós observamos que isso não é coisa de hoje. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus imutável. Ele não muda, nunca mudou. E a partir do momento em que o povo de Israel saiu do Egito, né? Naquele momento que ele saiu do Egito, em que ele mandou que as mulheres elas despojassem as egípcias, tirando todo o ouro dela, toda a prata delas, né? E levassem consigo. Ele até então ele não tinha tanto problema com adornos. Mas no momento em que o povo de Israel no deserto, né, resolveu montar um bezerro de ouro, quer dizer, toda aquela joia que eles tiraram do Egito, eles montaram um bezerro de ouro, meus amados. Deus, a partir daquele momento ali, em sua ira, ele não se agradou mais de nós estarmos com bugigangas no nosso corpo.
né, com brincos, com colares, com adornos de joias. Deus não se agradou mais. Essa é a história real. Mas em falando de pecado, a gente aí tem uma multidão deles, que é difícil para nós. A gente viver neste mundo que a gente vive é difícil. O irmão comentou no vídeo que eu postei, né? Que a gente então não deveria comer carne, que não deveria isso, que não deveria aquilo. Gente, a gente não pode misturar as coisas, né? Não podemos misturar as coisas. Quando nós falamos de pecados, nós não estamos falando na forma de nos alimentarmos. Porque hoje, pela graça, nós vivemos, nós podemos comer de tudo, se assim nós damos graça pelo que estamos comendo. Se você botar um prato na sua frente e ele estiver contaminado, mas se você, com seu coração puro, você dá graças ao Senhor por aquele seu alimento, o Senhor vai te livrar daquela contaminação. Ele vai te livrar, Ele vai fazer com que aquele alimento fique puro e original para você comer. Entende? Nós não podemos deixar de fazer certas coisas porque não tem como. Eu não tenho como usar produtos que tem a tarja ali, que código de barras, que muitos falam dos códigos de barras. Eu não tenho como. Todos os produtos que a gente compra tem código de barras. Mas nem por isso, né, eu vou cometer pecados achando que esse pecadinho eu posso, porque eu não posso também demonizar tudo, né? Eu não posso exagerar, eu não posso também achar que tudo que eu tenha que fazer, ou que eu possa fazer, não me é permitido. Sabe, irmãos, a gente tem que ter o cuidado de que a gente tem que buscar a santidade. Entrar no reino dos céus não é fácil. A porta é estreitinha. É estreitinha. Não vai entrar qualquer um. Não vai entrar, amados. Ela é estreitinha. Tem que estar na presença do Senhor. Nós temos que buscar fazer a vontade dele, sim. Ele deixando de lado os pecados. Não é problema a gente cuidar da nossa aparência, amados. Não é problema, não é pecado cuidar da aparência. Mas a partir do momento que esse cuidar da aparência virar uma vaidade, isso já é problema. Isso já é pecado. Então eu quero ler uma passagem bíblica para vocês terem uma ideia de que o que estou dizendo, o que nós dizemos, pastores, na verdade, né, que pregam a verdade, e são poucos, amados. São poucos hoje em dia os pastores que pregam a verdade. Porque, como eu já disse, ela machuca, ela fere, ela abre ferida e as pessoas não gostam. Mas temos que pregar a verdade, porque se não pregarmos, o Senhor vai nos cobrar. Então eu quero ler uma passagem com vocês, que está no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, e que também está no último capítulo, no capítulo 22. A partir do versículo 14, o Senhor fala assim, olha, eu vou ler primeiro nesta tradução aqui, que é de Ferreira de Almeida, né? E depois eu vou ler numa outra versão que eu tenho aqui, que é uma Bíblia judaica, que eu gosto muito também. Então nessa Bíblia aqui vai dizendo assim, amados, a partir do versículo 14, capítulo 22 de Apocalipse: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Vocês viram, meus amados? Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras. Quando eu estou na vaidade, eu estou idolatrando aquilo que eu gosto muito. Idolatrar não é só se prostrar diante de uma imagem. Idolatrar é fazer uso daquilo que Deus não gosta. Você está idolatrando algo que Deus não gosta, né? Então você está ali usando de uma idolatria.
Os cães também falam disso, quando ele fala ficarão de fora os cães. Vamos ver na outra Bíblia, nessa versão que eu tenho aqui, da Bíblia judaica, que vai dizendo assim, amados: quão abençoados, aqui na outra está dizendo bem-aventurado, né? E aqui está dizendo, quão abençoados são os que lavaram suas vestes. Então, quando eu lavo as minhas vestes no Senhor, eu tenho que me comportar como um crente genuíno. Se eu tenho minhas vestes lavadas, eu não posso manchar as minhas vestes. Se o Espírito Santo não se agrada de que eu me torne um homem vaidoso, ou você uma mulher vaidosa, você está manchando as suas vestes, porque você já lavou pelo sangue do Cordeiro. E assim tem o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões na cidade. Então, quando nós lavamos as vestes no Senhor e mantemos com as nossas vestes lavadas, e se a gente percebe que a gente manchou, a gente tem que correr imediatamente, pedir perdão para que aquele pecado seja apagado e as nossas vestes voltem a ficar brancas, né? Nós entraremos assim pelos portões na cidade. E só entrarão por esses portões que tiver realmente com suas vestiduras lavadas, amados, brancas. Do lado de fora estão os homossexuais. Olha, é a Bíblia que está falando, tá? Do lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, e os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade. Vocês viram bem, amados? Ficarão de fora as pessoas que cometem imoralidade sexual. Então, eu amo os homossexuais. Eu amo eles, amados. Eu não tenho nada contra eles. Eles são pessoas dignas de salvação. Eles merecem, eles precisam ser salvos. Nós temos que estar sempre falando para essas pessoas. Homossexuais, prostitutas, né? Drogados. Toda esta gente, amados, que estão mergulhadíssimos no pecado, é nossa obrigação falar a verdade para eles. Se eles não gostarem, paciência. E se nos derem um tapa no rosto, amados, glória a Deus. Glória a Deus. Viver no Evangelho, viver para o Senhor é sofrer. Não é essa maravilha, não. Porque eu sou crente, eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter uma boa casa, eu tenho que me vestir bem, porque eu tenho que estar sempre com saúde. Não é isso que Jesus veio trazer para nós, né? Ele veio trazer vida em abundância. E qual é a vida em abundância? Uma vida espiritual em abundância. Então, se eu prego a verdade, eu tenho que viver na verdade. Eu não posso usar de falsidade, né? E aqui ele fala, aquele que ama e pratica falsidade. Então, as pessoas que estão pregando e não estão vivendo o que pregam, elas estão vivendo na falsidade. Por isso, eu me agradei e me agrado das palavras do pastor Júlio. Não o conheço, mas pessoalmente, mas me agradam sim. Tem algumas coisas que a gente vê nos vídeos dele que a gente questiona, mas eu não julgo, porque eu não vou julgar ao servo alheio. Jamais eu vou julgar o servo alheio. Porque o mesmo Deus que ele serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Mas individualmente nós somos servos do Senhor. Então ele é o servo do Senhor, é um servo alheio a mim, né? Então eu não posso julgar meu irmão. Mas tem coisas que a gente fica... que a gente questiona pra gente. Eu questiono pra mim. E pergunto ao Senhor: Senhor, isto é verdade? Senhor, isto realmente está acontecendo? Senhor, isso... Mas quando o pastor prega a palavra de Deus, ele prega a verdade, amados, eu bato palmas e dou glórias a Deus, porque poucos são os homens de hoje, poucas são as mulheres de hoje que pregam a verdade baseado na palavra de Deus. São poucos, amados. Então nós vimos aqui, amados, que ficarão de fora os imoralmente sexuais, os que usam drogas, os assassinos, os adoradores de ídolos. Ídolos são todos aqueles que as pessoas têm como alguém que é importantíssimo para ela, né? Seja uma imagem, seja um espírito, seja um homem. Quando os homens sobem lá no palco para cantar, que as pessoas ficam gritando horrores.
porque estão idolatrando aquela pessoa. Isso é idolatria desenfreada. Hoje o futebol, amados, o futebol leva as pessoas à idolatria. As pessoas estão idolatrando os times de futebol. Elas idolatram os jogadores, elas idolatram o seu time. Aí eu sou do Flamengo, porque eu era do Flamengo, né? Hoje eu não sou mais nada, sou só de Jesus, graças a Deus. Então eu era do Flamengo e eu idolatrava. Eu sou do Flamengo, é o melhor time. E aí vem as brigas, porque a gente começa a discutir com outras pessoas de outros times, vem as brigas, ou seja, o pecado, amados. O pecado está inserido aí. Não é uma coisa bonitinha, uma coisa tranquila, não. Jogar um futebolzinho no campo, se for entre irmãos, que todos combinem, ainda vá lá, amados. Mas você ficar diante de uma televisão, idolatrando um time, e se ele perde, você fica furioso, você sai da graça. Amados, isso é idolatria. É idolatria. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, e aqui o povo idolatra horrores, né? O tal do Grêmio, quando ele ganha, as pessoas vão à loucura. E enlouquecem, a cidade fica empolvorosa, incomoda a gente. Eles incomodam. Entende? Mas o que eu posso fazer? Eu posso chegar para eles e falar um por um, olha... Quando alguém está perto de mim que eu posso falar, eu falo, né? Mas as pessoas não ouvem, amados. Elas não querem, elas acham que é normal. É normal você idolatrar alguma coisa, em dizer que aquilo ali é só um jogo, é só uma curtição daquilo que você está crendo, que você tem para você, uma coisa boa para você. É normal partir daí você partir para uma briga, para uma confusão, para você discutir com outras pessoas que aquele seu time é o melhor, que aquele seu jogador é o melhor, que o outro roubou, que o outro fez, que o juiz está roubando, e por aí vai, amados, por aí vai. E quando as pessoas estão lá no campo, nos estádios, que saem aquelas gangues, e elas brigam, às vezes até saem morte, amados, isso é idolatria, é pecado, desagrada a Deus. Então vamos ficar espertos, atentos, porque não é assim fácil não que nós vamos subir. Não é fácil, amados. Temos que vigiar, a palavra diz vigiai. E vigiar é o tempo todo a nós mesmos. Vigie você, não vigie os outros. E não diga que os outros estão pregando, demonizando, que as pessoas estão pregando exageradamente. Se eu prego a palavra, eu não prego exagerado, eu prego a palavra. E eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. Gostem ou não gostem, meus amados. Me perdoem, meus irmãos, vocês que trouxeram esse comentário. Eu amo vocês de coração. Não se afastem de mim por conta disso. Eu estou apenas trazendo uma palavra mediante também ao que vocês colocaram. Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O Deus que nós servimos é o mesmo, sempre foi o mesmo, ele não mudou. E aí a palavra de Deus pede para que nós sejamos santos, amados. E como é que eu vou ser santo se eu vou estar cheio de vaidade? Como é que uma mulher vai ser santa se ela vai estar de salto alto? Vocês sabem para que serve o salto alto, não sabem? Que é para deixar a perna mais torneada, para atrair mais os homens. Para isso que foi inventado o salto alto, né? E muitas mulheres no final do dia estão com as pernas doendo, cansadas, cheias de varizes por causa do salto alto, ou seja, o pecado. O pecado ainda traz malefícios ao corpo, amados. Entende? Nós temos que estar muito atentos para tudo isso, meus irmãos. Muito atentos. Porque não sou eu quem digo essas coisas, é o Senhor quem nos revela por meio da sua palavra. Eu não tenho o dom de profecia. O meu dom de profecia é entregar a palavra. Quando eu estou entregando a palavra como eu entreguei agora, eu estou profetizando, né? Então, quão abençoados são os que lavaram suas vestes. Eu estou profetizando quão abençoados são vocês, quão felizes, quão bem-aventurados. Somos nós que lavamos as vestes. Agora, não podemos sujá-las, né, amados? Não vamos sujar, ficar sujando. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Fica aqui essa palavra nesse dia de hoje, né? Eu nem estava intencionado a gravar, mas aí mexeu um pouco comigo e Deus tocou no meu coração para eu gravar esse vídeo em resposta e também para que os irmãos percebam que as coisas não são fáceis, não, amados.
não são fáceis. Se a gente voltar no tempo, a gente vê que os primeiros cristãos sofreram muito, apanharam, muitos morreram na boca de leões, muitos foram açoitados, os cristãos eram apedrejados, e nós hoje temos a liberdade de pregar, amados, sem que a gente leve um tapa no rosto, né? Porque a gente tem essa liberdade. Se nós não tivéssemos essa liberdade, eu queria ver as pessoas comentarem, porque isso é exagero. Tem nada de exagero, meus irmãos. A palavra de Deus é uma única só, e ela é a verdade, nela contém a verdade. A verdade é Jesus Cristo, e a verdade é que nós temos o Espírito Santo, e temos que andar no Espírito, e não na carne. Amém, meus amados? Mais uma vez, Deus esteja abençoando vocês rica e abundantemente, né? Hoje é domingo, primeiro dia da semana, vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, de coração. Amém? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus, e se você estiver vendo esse vídeo e não aceitou Jesus ainda, faça isso com urgência. Aceite Jesus, porque não há melhor caminho. O melhor caminho é Jesus, porque Ele disse que Ele é a verdade, Ele é a vida. É só Jesus que é a verdade e a vida. E Jesus nos deixou esse legado, que é a palavra dele. Amém, meus queridos? Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém.